Olá, bom dia. Bom, hoje estou fazendo a live que é do sábado, estou fazendo no domingo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022. Então, no vídeo passado, na primeira parte, o tema são inteligências múltiplas, baseado, né, na teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, que é um psicólogo americano estudioso do comportamento. E hoje eu vou pegar a segunda parte, né? Eu falei da vez passada da inteligência intrapessoal e interpessoal. E falei de algumas outras, mas de passagem. Primeiro vou voltar a definir o que seria inteligência, do que seria inteligência. Segundo Gardner, é um potencial biopsicológico para processar informações que podem ser ativado para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados aí numa cultura. E também outra definição de inteligência é a capacidade mental de raciocinar, racionalizar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e aprender. O Dr. Drauzio Varela, que praticamente todo mundo conhece, diz que a inteligência não é uma propriedade estancada num canto do cérebro, mas um conjunto de competências relativamente independentes. Então, isso diz que praticamente, né, o que eu já falei da outra vez. Então, cada competência tem a sua própria história de desenvolvimento e é relativamente independente das outras, porém raramente funcionam isoladamente. E veja bem, a inteligência, ela é uma inteligência, é o global, né? Mas ela possui várias capacidades de inteligências. Então é disso que nós estamos falando, que podem ser ou não ser ativadas, dependendo de diversos fatores, como, por exemplo, valores, oportunidades de uma cultura, decisões pessoais, a influência, né, de pessoas da família, professores e outros. As competências não desenvolvidas, elas ficam inertes. Essa é a questão básica, né, para entender. Então a inteligência não é uma coisa pronta, certo? Então você usa a inteligência para isso, para aquilo. Eu costumo dizer que inteligência todo mundo tem. Agora, a questão de ser inteligente é que vai diferenciar as pessoas. Então, se existem várias capacidades de inteligências, a pessoa precisa, né, desenvolvê-las, senão ela fica no comum, né, no basicão. Então, para vocês terem uma ideia, eu da outra vez eu falei, mas vou repetir, que eu estou aqui com uma colinha, né, de uma palestra que eu já fiz muitas vezes, essa palestra, né? Então hoje eu consegui resgatar esse PowerPoint, né? Então existem, né, inicialmente, o Gardner, que é o estudioso no qual estou me baseando, existe inclusive livros, né? Livros na internet, inclusive, livros, por exemplo, Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, que estão aí em PDF, né, na internet. Se você tiver curiosidade, você pesquisa.
Então existem o quê? Existem 2, 4, 6, né? 2, 4, 6, né? Basicamente são 9 as capacidades de inteligências. Veja bem, é muita coisa. Então a inteligência não é só um ente, eu sou inteligente, não. Você tem que desenvolver essas capacidades. Então, eu falei, e vou falar de novo, então existe uma capacidade de inteligência que chama-se linguística, inteligência linguística, digamos assim. Essa inteligência linguística tem a ver com, né, o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, das várias linguagens, inclusive, né? Existe a linguagem verbal, né? E existe outras linguagens, tá? A linguagem escrita. Tudo isso são capacidades de inteligência. Eu, por exemplo, consegui desenvolver essa capacidade linguística, né, que é da comunicação, de escrever, né, de ler, né, de definir linguagens, compreender linguagens, etc. Existe uma outra capacidade de inteligência que é a musical. A inteligência musical tem a ver, logicamente, com a música. Então, quando você desenvolve essa inteligência musical, você amplia a sua capacidade de entender a música, até de saber diferenciar os sons, né, das músicas, as notas musicais, né? Na linguística, por exemplo, tem a capacidade de escrever, né, de se expressar através da linguagem. E a música também é uma linguagem. Eu lembro assim, hoje estava lembrando que teve uma época que eu quis investir um pouco nessa linguagem musical. Então eu fui fazer, por exemplo, aula de canto. Né? Lógico que eu não queria vir a ser um cantor, mas para aperfeiçoar, né, essa inteligência musical através do canto. Entenderam? Então existe outra linguagem que é a matemática, que chama-se linguagem lógica matemática ou matemática lógica, que é o quê? Essa capacidade de inteligência matemática é a capacidade de lidar com números, com estatísticas, etc. E também a lógica é de desenvolver raciocínios lógicos, certo? Então, isso também é uma capacidade de inteligência. Eu, por exemplo, a minha linguagem assim, matemática, eu sou limitado, certo? Mas a capacidade lógica eu já ampliei. Então, quando eu estudei filosofia, eu estudei lógica e aprendi a usar a lógica, porque a lógica é uma capacidade de você compreender as coisas, os fatos e ordená-los, né, de acordo com uma certa lógica. Até um discurso tem que ter uma lógica. Quando eu estudei direito e me formei e fui ser advogado, o direito exige o uso dessa capacidade de inteligência lógica, para que você tenha argumentos bem claros e lógicos, entenderam? E aí tem uma outra capacidade, que é a sinestésica, que é a corporal, a inteligência corporal, a capacidade de se expressar através do corpo. Isso você vai encontrar, né, em artistas, dançarinos, né, pessoas que utilizam o corpo como expressão. Entende? Então, essa capacidade sinestésica é uma inteligência, porque nem todos conseguem se expressar, expor uma linguagem através de movimentos corporais. Veja que é muita coisa, né, gente? Então, a inteligência não é, como eu digo, uma coisa pequenininha. E tem a inteligência espacial, que é a inteligência, capacidade de compreender espaços,
Entendeu? Por exemplo, se você é um decorador de ambiente, você tem que ter essa capacidade de entender o espaço onde que você vai atuar, aonde que você vai colocar as coisas dentro de uma casa, dentro de uma sala, né? Isso também, essa capacidade espacial, ela também está ligada, por exemplo, à profissão da arquitetura, paisagismo, jardinagem, né? Tudo isso, essa inteligência espacial, ela está ali para ser utilizada e você, né, ter uma visão clara dos espaços, né? Um arquiteto que não tem essa inteligência espacial desenvolvida vai ter dificuldade para expressar, né, nas suas obras, nos seus desenhos, digamos assim, e tal. Entendeu? Então, estou dando uma passagem rápida sobre isso, né? A inteligência interpessoal, eu já falei sobre ela, que é essa capacidade de relacionar-se com os outros, com os demais. Então, é interpessoal, é entre pessoas. É uma capacidade, aí que você veja bem, a convivência harmônica, ela é uma capacidade de inteligência. A pessoa precisa desenvolver essa capacidade para melhor relacionar-se e conviver com os demais. É possível que outra hora eu volte nesse assunto e aprofunde um pouco mais isso, né? Mas esse já é o segundo vídeo sobre o assunto. E aí tem a inteligência intrapessoal, que é interna. É a capacidade de entender a si próprio, uma capacidade de inteligência. Aí você vai precisar de racionalidade, por exemplo, para compreender você mesmo. Isso é interessante, né? Quando eu aprendi isso fez uma grande diferença na minha vida e ainda faz. Porque a inteligência intrapessoal é você desenvolver essa capacidade de inteligência para conhecer a si mesmo. Saber o porquê de que você é assim, por que você faz assim, por que você pensa assim, por que você sente assim, por que você se emociona de algum modo, né? O que puxa as suas emoções. Tudo isso tem a ver com a inteligência intrapessoal. Entenderam? Esse tema é muito bom, gente. Esse livro que tem na internet, a PDF lá que eu falei, Inteligências Múltiplas, você pode aprender mais, né? E eu tenho esse livro em PDF. Se alguém se interessar, pode mandar uma mensagem para mim com o e-mail, né? Eu posso mandar por PDF esse livro das inteligências múltiplas. É só mandar na mensagem, né, aqui no Facebook, manda na mensagem, manda seu e-mail. Faço isso de boa, tá? Aí tem uma outra inteligência, capacidade de inteligência, que é a naturalista. O que é a capacidade de inteligência naturalista? Alguns falam de inteligência ecológica, inteligência até, digamos assim, ambiental. Essa capacidade de inteligência, ela é uma capacidade também a ser desenvolvida em pessoas que já têm mais capacidade desenvolvida, que já vêm com ela até de forma inata. Mas essa capacidade de inteligência naturalista ou ecológica é a capacidade de, digamos assim, de diferenciar um olhar sobre a natureza de modo geral, né? Vai desenvolver essa capacidade de apreciar a natureza, de preservar a natureza, de compreender esse mundo natural, né? Que hoje é esse mundo ecológico. Entender a importância dos bens naturais e também desenvolver a capacidade de preservar esses bens naturais. Entenderam? Então é muito vasto.
Mas todo mundo pode aprender um pouco disso. A questão é se você está disponível para aprender. Todo aprendizado exige que você esteja disponível para ele, para o aprendizado. Esteja disponível para aprender, para angariar novos conhecimentos, né? E também tem a capacidade de inteligência que é existencial, né? Então, nesse sentido, é importante entender isso. Todas as pessoas possuem, todas as 9 que eu citei, capacidades de inteligências, ou até mais inteligências, capacidades. Cada inteligência ela pode ser desenvolvida num nível mais adequado de competência, quer dizer, você desenvolve com algum objetivo. Porque todas essas capacidades, elas funcionam de maneira juntas, né? De maneira complexa. Mas existem, né, muitas maneiras de ser inteligente em cada categoria dessas, certo? Tem um cara também, que eu não sei se tem livro dele na internet, mas que chama-se Celso Antunes. Ele também desenvolveu isso, entenderam? Então eu tô pensando aqui que eu comecei na primeira parte, eu já fui direto no assunto. Agora eu estou voltando para falar de todas essas inteligências para que você compreenda o assunto. E é possível que eu venha fazer uma parte 3 para fechar esse assunto, que não vai dar tempo de fazer tudo de uma vez só, né? Mas eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, a inteligência linguística, de linguagem, de comunicação, é a aptidão para debater, persuadir, entreter ou instruir com eficácia através da palavra falada ou escrita. Inteligência linguística, então ela tá na comunicação, como eu falei, certo? Eu tenho, graças a Deus e ao meu esforço, eu tenho essa capacidade linguística muito bem desenvolvida. Não digo, não é total. A gente está sempre se aprimorando. Mas é interessante. Aonde que você encontra essa inteligência linguística? De repente você tem essa inteligência e não sabe, e não aproveita. É encontrada, por exemplo, em escritores, poetas, redatores de textos, roteiristas, oradores, quer dizer, palestrantes, editores, publicitários, jornalistas. Tudo isso. Em criança, veja bem, aí os pais, né? Pais e avós e padrinhos e tios, etc. Tem que observar as crianças para ver qual a capacidade dessa criança está mais aflorada e aquela que precisa ser desenvolvida. No caso da inteligência linguística, em criança, essa habilidade manifesta-se através da capacidade de contar histórias originais ou para relatar com precisão experiências vividas e o gosto pela leitura também, tá? Então você tem assim, vou dar um exemplo aqui, né? Inteligência linguística, por exemplo, Vinícius de Moraes, que é um poeta brasileiro, né, e compositor, né? Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor. Aí aqui entra uma coisa que é interessante. Para pais, estamos falando das crianças, tá? Para pais e educadores, professores, contar histórias para a criança, para estimular a inteligência linguística, né? Contar histórias, discutir, entrevistar, jogos de soletração, escrever histórias, poesias, fazer quebra-cabeça de palavras, né? Então são várias coisas que podem ser feitas para estimular a inteligência linguística na criança, eu estou falando, mas o adulto pega carona nisso, certo? A inteligência musical é a habilidade
para apreciar, habilidade inclusive para ouvir música, porque tem gente que ouve muita música ruim, precisa ver música de melhor qualidade, né? Inclusive para letras de melhor qualidade, para estimular a inteligência linguística. Mas qual que é a capacidade da inteligência musical? A habilidade para apreciar, compor, produzir uma música, né? Lembra-se que eu falei lá da inteligência musical, da minha experiência, né, que eu fui fazer aula de canto, né? Eu até compus, eu tenho uma música composta que até participei de festival, porque eu queria fazer essa evolução. A aptidão musical está intimamente ligada à habilidade de reconhecer diferenças sutis entre uma nota e outra, um timbre e outro. Inteligência percebida em crianças, inclusive em estudos com pessoas surdas, tá, gente? Vê como é que são as coisas, né? A criança com habilidade musical especial percebe desde cedo a diferença de sons no seu ambiente e frequentemente canta para si mesmo. Viu? Até a criança surda. Então, exemplos de inteligência musical, né? O Chico Buarque de Holanda, né? Que é compositor, cantor, escritor, né? E Beethoven, ou Mozart, ou Chopin, né? São artistas de música clássica. Certo? Uma outra hora eu vou voltar nesse assunto para falar principalmente da educação das crianças, para mim não ficar, né, falando coisas meio assim, para não ir muito rápido. A inteligência lógica matemática, capacidade de raciocinar, sequenciar, pensar em termos de causa e efeito, criar hipóteses, procurar regularidades, padrões numéricos ou não. Entenderam? Essa inteligência lógica matemática. Aí você vai ter um Einstein e outros tantos físicos, né? Matemáticos, são inúmeros. Eu tava agora, esse pendrive aqui que eu salvei, né, da inteligência, eu vi que ele estava direcionado muito para crianças, porque foi uma palestra que eu fiz quando a Anne tinha a escola Arco-Íris. Era uma escola infantil, né? Eu fazia palestras para os pais sobre esses assuntos, né? Então, eu vou reforçar aqui alguma inteligência que eu já falei, que é o quê? A inteligência interpessoal, né? E que o quê? E inteligência intrapessoal, que eu já falei. Aí, a inteligência naturalista, que eu falei, que pode ser chamada de inteligência ecológica, ou inteligência ambiental, essa inteligência, ela é recente, ela foi descoberta, digamos assim, pesquisada, né? Por esse Howard Gardner, né? Que eu falei. Então, a inteligência naturalista é a capacidade de identificar e classificar padrões na natureza, veja bem, na natureza, perceber a natureza de maneira integral e sentir processos de acentuada empatia com animais e plantas. É a inteligência dos envolvidos, principalmente em causas ecológicas, como os ambientalistas, cientistas, espiritualistas, artistas, esportes ao ar livre. Entenderam? Aí, o exemplo que eu trouxe foi do Chico Mendes, que muita gente já nem lembra, tem gente que nem sabe quem é, que foi um grande ambientalista, né, brasileiro, que morreu por isso, e a irmã Dorothy, que também morreu, todos os dois foram assassinados,
por terem essa inteligência naturalista avançada e por se colocarem em questões ambientais, principalmente no norte do Brasil. Bom que a gente vai, né, vai desenvolvendo isso. Aí entra uma capacidade de inteligência que eu falei que eu vou querer me deter um pouco mais nela para encerrar esse vídeo, que vocês já viram que é bastante coisa, né? Depois eu volto outra hora com esse assunto. Até porque eu resgatei esse meu PowerPoint, então estou vendo que tem muita informação aí e que eu já tinha até, né, digamos assim, passado batido, né? Mas aí depois eu volto nisso. Numa outra vez eu falo de novo e daí eu pego outro tema, né, aqui. Mas eu queria falar, tem uma inteligência que não está colocada aqui, certo? Então você vê que são mais de 9 capacidades de inteligências que as pessoas, né, podem vir a desenvolver, tá? Aí você vai pensar assim, poxa, mas eu já estou com 50 anos, já estou com 60 anos, agora não adianta. Adianta sim, gente. Né? Eu já tenho mais de 70 anos e até hoje estou aprendendo. E toda hora tem coisas novas. Agora mesmo, revendo essas coisas, que só foi eu que escrevi isso aqui, revendo isso eu estou vendo, né, o tanto de conhecimento que tem aí e que eu já aprendi e que já passei para os outros. Porque para ficar só para você também não resolve, não. A gente tem que ter conhecimento para compartilhar com os outros, entenderam? Espero que até que você que está vendo esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tal, porque é um conhecimento que precisa ser compartilhado, ampliado, etc. Certo? Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não vou... Eu já falei para vocês que nós estamos aí com quase 30 minutos, né? Tal, é muita coisa. Então não adianta também falar 2 horas, que daí cansa todo mundo, né? Mas uma coisa que não está nessa relação que eu coloquei, e que existe e que está comprovada, que é a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de inteligência de conhecer as emoções, de interpretar as emoções e de qualificá-las no sentido de dar qualidade às emoções. Super legal isso, né? Eu acho super legal. Eu gosto desses assuntos e gosto porque eu vejo que eu já usei muito isso na minha própria vida. Então, a capacidade de inteligência emocional, ela não vem com você, tá? Você nasce e não aprende isso, não aprende a lidar com as emoções. Os pais não ensinam a lidar com as emoções, a escola não ensina, não estimula o aprendizado de entender as emoções, de saber conviver com as emoções e melhorar o lado emocional. Infelizmente, a nossa educação familiar e escolar, ela é precária. E até mesmo a educação religiosa, em todos os aspectos, ela é precária. É interessante que existem escolas que são religiosas, mas assim mesmo elas são precárias no sentido de desenvolver a inteligência emocional das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? É complicado isso. Para aí que você vê que a nossa educação, ela é de um nível muito baixo. Então não há esse estímulo para esse aprendizado de desenvolver a inteligência. São só coisas formais, né? Currículos obsoletos, fora da realidade. Infelizmente, tá, gente? E eu, quando faço essa crítica,
se alguém aqui é de alguma escola, eu faço essa crítica, mas eu gosto de cooperar, eu gosto de ajudar nesse sentido, gosto de fazer palestras em escolas, já fiz centenas de palestras para professores, para pais, para crianças, para jovens, para adultos, então eu sei do que eu estou falando. Então, a inteligência emocional, uma coisa que é importante, ela não vem com você. Você vem com uma capacidade de inteligência ali, você vem com digamos assim, com um saquinho de inteligência, certo? Uma caixa de inteligência. Mas só que ninguém te ensina a abrir essa caixa de inteligência para que você aprenda sobre cada capacidade de inteligência que você tem e pode vir a ter. E eu falei que isso independe da idade da pessoa. Porque todos nós podemos, enquanto a gente está vivo, gente, vamos sintetizar, enquanto você estiver vivo, você pode aprender, tá? Isso é interessante. E eu citei aqui que eu fiz essa palestra algumas vezes até, né, em escolas, inclusive, né, como eu falei, esse material que eu acho que eu encontrei, meu mesmo, esse material eu fiz palestras na escola Arco-Íris, né, que era a escola da Anne, né? Então a gente fazia questão de levar isso para os pais, para os professores, nesse tempo, hein? E precisamos fazer isso de novo, o tempo todo. Eu estou sempre disponível para fazer de novo. Mas a inteligência emocional, então, não nasce, não vem pronta. Ela vem, tipo assim, é um manualzinho que vem ali, mas que ninguém ensina a destrinchar esse manual, que é o manual das inteligências, das capacidades de inteligência, né? Então a gente precisa, eu sempre peço para as pessoas compartilharem meus vídeos, não para me apresentar como o bambambam da balachita, não, para a gente compartilhar conhecimento com outras pessoas. Essa é a minha função atual e já faz décadas, né, que eu trabalho com isso. Então, inteligência emocional é você desenvolver a capacidade de compreensão das suas emoções, né? Compreensão das suas emoções para dar qualidade ao seu lado emocional. E não é só isso, não das suas emoções, porque quando você aprende a interpretar as suas emoções, você vai também entender muito das emoções dos outros, para ajudá-los, certo? Não é para rotulá-los, aquele ali é depressivo, aquele ali é ansioso, aquele ali tem trauma disso, não. Para ajudar essas pessoas a também melhorarem as suas capacidades de inteligência em geral e a inteligência emocional. Outra hora voltarei nesse assunto. A inteligência emocional tem que falar só dela, porque é muito vasto. Ok? E aí, para finalizar de hoje, já que eu coloquei lá, né, no título, a inteligência espiritual ou existencial, o Gardner fala existencial, eu falo inteligência espiritual. E depois disso, né, eu falo N anos de inteligência espiritual. Aí depois disso eu já vi que saíram muitos, tem livros, tem gente falando de inteligência espiritual, mas sempre, sabe, meio direcionado para religiões, para essas coisas, não tem a ver. Uma coisa interessante você entender, você que está comigo, que a espiritualidade, ela está num patamar aqui acima das religiões. As religiões, quando boas, o papel delas é elevar você para a espiritualidade, para compreender a espiritualidade, para praticar
os valores da espiritualidade. Entende? Então, eu já faço a diferença porque as pessoas precisam entender que eu aqui não falo de... Eu falo de espiritualidade porque eu falo mais acima. Um patamar mais acima. Não falo de religião, cada um tem a sua. Mas existem religiões e religiões que as pessoas precisam entender. Isso é outro assunto. Mas essa foi a mais nova inteligência adicionada à lista estudada por Gardner, né? Howard Gardner, que eu falei, que é o autor da teoria de tudo isso que eu estou falando. Refere-se à preocupação e formulação de perguntas sobre a vida. Quando fala sobre a vida, é sobre como viver, né? Viver bem, certo? A morte, o universo, tudo. Essa capacidade de inteligência é uma capacidade para ser desenvolvida para você buscar o entendimento espiritual, certo? É a capacidade de inteligência desenvolvida por religiosos de alto quilate, tá? Não é qualquer um que, não sei o que, blá, blá, blá. Religiosos de alto, né? Espiritualistas, líderes espirituais de alto quilate, como nós já tivemos aqui o Chico Xavier, o Sai Baba na Índia, o Yogananda, né? O Dalai Lama, né? O Papa Francisco, que está aí agora, né? Que é uma expressão muito forte, né? De religiosidade, muito forte, até mais forte do que muitos dos seus antecessores, né? Então, é importante ter essa compreensão, certo? Porque aquelas pessoas, assim, os líderes, né, religiosos de grande envergadura e grande espiritualidade, uma das capacidades de inteligência deles é a capacidade de inteligência espiritual. Lógico que isso demanda o quê? Estudos, preparação, meditação, entrega. Mas nós podemos melhorar a nossa capacidade de inteligência espiritual. Se a gente tiver a fim de estudar e de praticar, porque não adianta só ficar na teoria espiritual. O bem é isso, o bem é aquilo, caridade é isso, caridade é aquilo, fraternidade é isso, fraternidade é aquilo, e não praticar nada. Não resolve nada. Tem gente, inclusive, que eu observo, que às vezes se apega à religião mais por sentimento de culpa. É tipo assim, chega sexta-feira, sábado, a pessoa vai para balada, faz um monte de loucuras, de desatinos, e depois, no domingo, na segunda-feira, daí fica lá cantando música gospel. Como se isso fosse aplacar, fosse eliminar toda aquela ruidosidade do final de semana. Só um exemplo. Porque as pessoas fazem coisas, depois ficam com sentimento de culpa e acham que a religião liberta desse sentimento de culpa. Que é mais ou menos assim. Eu vou lá, faço todas as minhas loucuras e depois vou lá e peço perdão a Deus. E aí fica tudo bem. Aí eu rezo, né, alguma coisa, canto alguma coisa e está tudo bem. Isso aí é a coisa mais imbecil que existe. Porque a pessoa pensa que engana Deus. Né? E se Deus é o princípio inteligente, onipotente, onipresente, onisciente, que está em todo o lugar, digamos assim, como é que você vai enganá-lo, né? Difícil.
Então isso aí não é ser inteligente espiritual não, né, gente? Certo? Beira meia burrice isso, né? É ignorância. Mas a inteligência espiritual, ela, quando trabalhada, ela facilita a concentração da pessoa, concentrar-se, né? Concentrar-se no espiritual, ajuda a trabalhar a parte reflexiva, de refletir, de pensar, de analisar, né? E é o estudo, porque para evoluir espiritualmente a gente precisa estudar e praticar. Orai e vigiai, ou seja, o Cristo disse. Então, e também a inteligência espiritual tem a ver com dedicar tempo a causas justas, a trabalhos comunitários, né? São várias coisas. A pessoa também, quando desenvolve a sua inteligência espiritual, ela consegue fazer consigo mesmo, né? Abrir um diálogo interior consigo mesmo. Então ela conversa com ela mesma no sentido do seu aperfeiçoamento. E também aprende a ouvir as pessoas. Então a inteligência espiritual dá essa capacidade de entender a fé, entender o que vem a ser fé, porque tem gente que tem às vezes até muita boa vontade, mas não tem fé. A fé no transcendente, né? No imanente, naquilo que nós às vezes nem compreendemos muito bem, mas sabemos que existe. Né? E a capacidade de inteligência espiritual também está ligada às ações como generosidade, solidariedade, compaixão, caridade. Então, essa é uma capacidade de inteligência que, para mim, é essencial que as pessoas desenvolvam. Desenvolvam a sua inteligência espiritual. Vão além do que as religiões estabelecem. Porque a espiritualidade, ela tem que ser exercida, gente, com autonomia. Ninguém tem que estar dizendo para você isso é certo, isso é errado, isso não sei o que lá. Ninguém precisa disso. Você é que tem que desenvolver isso e trazer para a sua vida e para a convivência sua com os outros. E a convivência consigo mesmo, é lógico. Ok, gente? Então é isso aí. Esse assunto, todos esses assuntos, eu já estava aqui pensando, tive a inspiração de tratar, fazer a live, uma sobre cada inteligência dessa, para poder assim ter tempo para ampliar a informação e o repasse de conhecimento para todos. Ok, gente? Então, fiquem com Deus, tenham muita saúde, paz e luz, serenidade e acredite, você pode fazer sempre o melhor por você.